Mais uma vez, gente, bom dia. Que o nosso dia seja muito proveitoso hoje, porque hoje nós vamos tratar da última lei das leis da vida, que é a lei que engloba todas as outras leis. Essa lei chama-se Lei da Perfeição, do livro As Leis da Vida, escrito pelo Espírito de Kalunga. Eu achei muito importante, se vocês forem fazer um retrospecto, desde o início do estudo desse livro, esse fechamento. Por que esse livro é importante para nós? Porque na Lei da Perfeição, nós vamos perceber que ela engloba todas essas leis e faz com que a gente visualize de uma maneira harmoniosa, sem trauma, sem medo, sem raiva, sem ira, sem vergonha. A gente passa a analisar harmoniosamente a nossa vida. Porque nós, na condição de simples e ignorantes que nós somos, nós temos também que amparar a nossa mente, amparar o nosso corpo material, porque ele, apesar de ter toda a força espiritual, ele requer atenção, carinho e amor, e tempo para que a gente possa trabalhar nas nossas diferenças, nos nossos desequilíbrios, nas nossas desarmonias, né? Então, a lei da perfeição é também a lei que tudo está certo. Olha que coisa interessante. É a lei da segurança, da justiça, da certeza, da harmonia. É a lei do domínio, do absoluto, do poder, da funcionalidade. É a lei em que o funcionamento jamais passa por algum engano. A gente custa a entender isso porque a gente vive numa vida em que a gente erra aqui, erra ali, acerta lá, perde aqui, ganha aqui. Então a gente acha que isso, essa condição de erro, acerto, isso é uma coisa natural e normal e que nos leva sempre para uma série de situações desconfortáveis. Quando nós vemos a lei da perfeição na abrangência que ela é, a gente começa a perceber que o erro e o acerto nada mais são do que situações que acontecem conosco para que a gente desenvolva, trabalhe, conscientize o nosso mental e, consequentemente, harmonize o nosso espiritual, né? Então, nós temos que perceber que, vocês vão perceber agora que eu vou falar de todas as leis passadas que eu falei. No universo existe uma conexão, tudo está conectado. Não existe nada, absolutamente nada que aconteça conosco sem que isso já não estivesse previsto. É uma consequência. As pessoas falam, mas como? Por que aquele assassino entrou naquela sala e matou aquelas 10 pessoas, pessoas assim, que não tinham nada a ver com aquilo? Mas a lei usou da situação de ignorância em que o assassino estava, de explosão de revolta em que ele se encontrava. A lei usou ele para que ele cometesse aquele ato que teria que acontecer com aquelas 10 pessoas de qualquer maneira. A pessoa fala, poxa, fulano, aquele cara entrou ali, matou 10 pessoas inocentes, matou uma criança inocente. Na lei da perfeição, você vai perceber que não existem culpados, não existem inocentes. Todos nós temos uma vida, várias vidas pregressas, que são somadas nas nossas atitudes, que vão medir as consequências que acontecem conosco. E essas consequências, ninguém morre, a não ser por assassinato,
a não ser por suicídio, nada acontece do que não esteja previsto na lei da perfeição. Então, a gente tem mania de falar, fulano, aconteceu isso com fulano, coitado, ele não merecia isso. Quem somos nós? Baseado em que nós podemos fazer uma afirmação dessa? Quando eu falo ele não merecia isso, primeiramente, eu estou questionando Deus. Eu estou falando, mas Deus errou então. Já que tudo é perfeito e aconteceu aquilo com ele não merecia, que Deus é esse? Então não existe. Acabam-se todas as dúvidas na lei da perfeição. Se você fizer uma análise retroagindo a vida da pessoa, o tempo, não é essa vida só, não. Nós não podemos esquecer que nós estamos dentro de um processo reencarnatório. Esse processo reencarnatório são muitas e muitas vidas. E é lógico, se Deus, na sua grandeza, se nós, na nossa pequena grandeza de Pai, não aceitamos que uma coisa desagradável aconteça ao nosso filho, ou quando deixamos acontecer, porque nós sabemos que aquilo vai consertar alguma atitude dele, quem diria Deus, que tem um amor que nós não temos nem noção da abrangência desse amor, que diria Deus deixar acontecer uma coisa conosco que nós não merecêssemos? Isso foge à lógica. Então é importante, quando a gente entra, se você entrar no drama de que tudo está errado, de que não tem saída, de que tem problema, as coisas que você quer, elas não acontecem. Por quê que quando você entra no seu orgulho, as coisas não acontecem? Porque o seu somatório de fé cai. Vocês lembram da lei do crer. Nós somos movimentados e movidos por uma série de fés. Essas fés, nós temos fés positivas e fés negativas. Quando nós nos mantemos no positivo, as coisas vão acontecendo. Eu já falei isso na palestra do crer. Quando a nossa fé cai para o negativo, as coisas vão dificultando e não acontecendo e fazendo com que a gente pague o preço. Então, na lei do crer, eu comento muito sobre isso, na lei do destino também. Então, a gente tem que sempre estar muito aberto a essa colocação. Porque a palavra perfeição, ela é ampla. Ela é funcional, certa e justa. Olha só, a palavra perfeição é muito ampla. No universo, tudo que nós fazemos, nada é perdido, nada é em vão, nada é sem uma consequência. A lei usa de uma maneira positiva, de uma maneira visando o meu crescimento espiritual, todos os acontecimentos que acontecem em minha vida. Então tudo, as minhas perdas, os meus ganhos, as minhas vitórias, as minhas derrotas, todas essas situações são usadas pela lei do destino para que eu ganhe a experiência e o equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave da lei da perfeição. Quando nós sabemos e entramos na nossa modéstia, nós percebemos a lei de Deus agindo em nós, né? Então, quando você começa a dizer que tudo é perfeito, tudo se explica. Porque aceita e entra na modéstia. E sua vida começa a fluir. A própria lei o orienta. Porque a lei a gente não tem noção. Mas a lei da perfeição é quando nós sentimos e deixamos o nosso espírito imortal, diretor da nossa vida, interferir na nossa sequência de vida. Então, todas as vezes que nós estivermos em apuros, clame para o seu espírito imortal, faça uma oração, entregue nas mãos deles. Você vai perceber que as coisas vão encaixando devagarinho como deve ser.
né? Na lei da perfeição, eu falei agora mesmo, não há vítimas, não há juízes, não há arrependimentos, não há culpas, não há mágoas, não há ódios, não há vingança. Há alguns dias atrás eu estava dando uma palestra sobre essa lei e a pessoa reclamou e falou assim, mas escuta aqui, aquela pessoa que entra numa sala de aula e atira em 20 pessoas, mata 10 pessoas, já que não há culpa, e essa pessoa? Eu falei, não, essa pessoa está passando por uma experiência em que vai mostrar a ela aonde a raiva dela extravasou, criando uma situação, e essa situação, ela vai responder por essa situação. Porque vai ser usado de um erro para que ele entre no equilíbrio. Agora, eu que morri na ação, eu não posso ter ódio, nem a raiva, nem terror dele, porque naquele dia, segundo a lei da perfeição, eu iria morrer de qualquer jeito. Então ele foi apenas um instrumento. Por isso que nós falamos que não há ódios, não há vingança. Porque quando eu paro nesses sentimentos para combater um acontecimento, eu saio do meu caminho de equilíbrio e passo a me orientar por uma situação errada, chamando o ódio, fazendo com que esse sentimento me envolva, criando uma série de situações e todas vão ser usadas para o meu aprendizado. Essas situações vão me deturpar, vão me piorar, vão me machucar, porque o meu ambiente interno é um ambiente de ódio. E onde tem um ambiente de ódio, de raiva, de rancor, não pode existir equilíbrio. Então eu vou desenvolver todo esse sentimento, vou diluir essa vingança dentro de mim. Porque eu vou ter que matar ele, eu vou ter que matar o filho. Aí você vai, você faz tudo o que você quer. Mas depois você vai se responsabilizar e essa própria situação vai te envolvendo de uma tal maneira, criando um ambiente tão amplo de tristeza, de terror em volta de você, que num futuro bem próximo você vai perceber que as suas atitudes só te levaram à dor e a sofrimento. Então, por isso que na lei da perfeição não existe culpa. Tire isso da sua mente. A culpa, a culpa é da pessoa que cometeu o erro, que vai passar pelo processo de reconstrução através da reparação dos seus erros. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso ter nada a ver com isso, porque eu sou dirigido pelo meu espírito imortal. E ele sabia que eu tinha que passar por aquilo. É importante, pense aí com você e sinta o alívio que dá, a paz que dá, a serenidade que dá ao saber que você nunca errou, nunca erra, nunca vai errar. Tenha feito o que tiver, escolhendo o que escolher. Aí a pessoa logo fala, não, mas então quer dizer que eu posso errar à vontade, que está certo? Eu não falei que você pode errar à vontade. Eu falei que você nunca errou. Mas caso você erre, a própria lei da perfeição vai ajustar para que você passe pela reparação e aquele erro vai ser usado na sua reconstrução. Não significa que eu possa errar à vontade. Kalunga fala uma coisa que é muito interessante. Às vezes a gente está passando assim e a pessoa que pensa em ser assaltado, ou seja, ela cria uma egrégora em volta dela, ela cria um envoltório psíquico, magnético de desespero, de culpa. E esse envoltório é igual vocês já perceberam que aquelas pessoas que têm medo de ser assaltadas são assaltadas direto. É porque existe
eles criam um ambiente em volta deles que atrai. Um assaltante que está passando a 2 quarteirões nem conhece a pessoa, mas o ambiente que a pessoa criou é tão propício que chama ele no outro quarteirão. Ele é atraído. E quando ele vê aquela pessoa, a única vontade que ele tem é de assaltar a pessoa. Mas ele nem conhece a pessoa. Aí você fala, mas essa pessoa é inocente. Ela não é inocente, ela criou, através do seu erro, um ambiente propício para ser assaltável. É muito interessante isso, né? A gente nunca pensa nesse detalhe. Quem tem uma visão global já percebe isso claramente, né? Então, mas eu prejudiquei aquela pessoa. Não, você não é responsável pelo que o outro atraiu de você. Isso aí é dos processos de culpa maiores que eu conheço. Isso acontece muito em negócios. Às vezes a gente vai ser sócio de uma pessoa, né? Assim, vai montar um negócio junto, aí a gente vai e de repente o trem dá para trás e você dá um prejuízo no outro. E aquilo fica na sua mente, você se sente culpado, né? Essa lei mostra, eu achei muito interessante, porque o que você fez com aquela pessoa atraiu para ela. Então, você juntou. Então, só os prejudicáveis são prejudicados. Foi a vida, na sua sincronicidade, que juntou vocês dois para vivenciarem aquela experiência. E ambos aprenderam o que precisavam. Então, aquela pessoa atraiu e eu também entrei, porque é aquilo que a gente faz. Quem aqui você conhece, a não ser que seja uma coisa premeditada, que monta algum negócio, alguma coisa para quebrar? Isso não existe. Acontece porque a gente não teve o estudo certo, não teve a programação correta para fazer o negócio. Então as coisas dão atrás. E o tempo, nós temos, a vida, ela explora todo o tempo que nós temos para que a gente possa aprender a ouvir e a perceber o nosso espiritual. Porque ela não se baseia em tempo. Então o tempo, tanto aqui como no astral, não é levado em conta, já que somos eternos. Vimos também que cada um, com o seu espírito, é 100% responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece em sua vida. Seja adulto, seja criança, porque nós não podemos esquecer que o espírito não tem idade. O espírito passa por vários corpos. Mas é uma criança de 7 anos, mas é um espírito de 3 milhões de anos. Ele está passando, e se for, por que um estuprador entra em uma casa e estupra um bebê de 8 meses? Poxa, onde que está a perfeição de Deus nisso? A gente tem que se conscientizar que aquele bebê de 8 meses tem todo um histórico para trás. E que aquilo ia acontecer com ele. Porque o seu espírito, dentro de uma nova programação, atraiu aquilo para ele. Mas o estuprador tem que matar, tem que esfolar, tem que prender, tem que degolar. Meu filho, ele vai se responsabilizar pela atitude dele. Porque naquele momento que ele cometeu aquilo, ele cometeu uma atitude que ele vai se responsabilizar por ela. Então, o que vai acontecer com ele é problema dele. A vida cuida dele. Eu não preciso, a mãe não precisa ter terror, ter horror, o pai querer matar. Por quê? Porque aí você vai desenvolver um sentimento que vai ser altamente potencial negativo na sua vida. E pode, muitas vezes, acabar com a sua vida, tirando você de uma programação pré-estabelecida em que você iria ter um crescimento muito favorável.
né? Por isso, não podemos tirar conclusões dos fatos e acontecimentos simplesmente pelo momento em que eles ocorrem. Nós temos essa mania, nós somos juízes felinos e implacáveis. Por isso que Jesus falou, não julgues. Não julgues, você não tem condição de julgar. Você não conhece os fatos. O seu espírito imortal conhece. O seu espiritual conhece os fatos. Então, quando você estiver no pleno da sua revolta, tente fazer uma oração, principalmente na hora que você for dormir, e pede para o seu espírito, fala, por favor, me envolva e faça com que eu entenda, eu tenha o entendimento necessário para suportar essa dor que está em mim e tirar essa dor de mim. Você vai perceber que se você fizer isso, as coisas vão acontecer. No outro dia você não vai se lembrar de nada, mas você vai ter a consciência plena de que alguma coisa aconteceu com você e que você melhorou. Mas você tem que querer, você tem que pedir. Com isso, todos os envolvidos naquele fato desenvolvem virtudes, habilidades, faculdades, criam estruturas interiores e, principalmente, o objetivo mais importante de nós, seres conscientes aqui na Terra, do nosso mental. Qual que é o objetivo mais importante do nosso mental, Terra a Terra? É a expandir o nosso consciente, expandir o nosso entendimento, para que a gente consiga absorver essas situações que acontecem conosco. Então lembre, nunca, olha só que frase interessante, nunca ninguém perde, tudo no universo soma. Por essa razão é que a reencarnação é uma bênção, porque a reencarnação nada mais é do que uma parada técnica para que você receba uma orientação espiritual e que você venha capacitado para uma nova partida na carne, né? Então, a reencarnação, o objetivo da reencarnação é esse. Quem aceita a perfeição, aceita a vida como ela é. E aí é que vem o melhor. Você entra na modéstia. O que vem a ser a modéstia? Você percebe que você não sabe tudo, que você não tem um entendimento de tudo. Você começa a recorrer a uma inteligência maior, para que essa inteligência maior atue em sua vida. Essa inteligência maior é o nosso espírito imortal. A gente quebra o nosso orgulho e passa a perceber que a gente não entende tudo que a gente acha que entende, ou não percebe tudo que a gente acha que percebe. Por isso que Kalunga, ele fala que felicidade é coisa para humildes. Olha só que coisa bacana. Acabam-se as críticas, as angústias, acabam-se as ansiedades, as aflições, os medos fantasiosos, né? Os julgamentos, acabam os juízes, as vítimas, os réus, a cobrança, a pena, a piedade, acaba a dó dos outros e de si mesmo. Na humildade acontece isso tudo. Só resta a compaixão e o amor. Você começa, é igual a gente quando julga alguém, eu sempre falo. A pessoa fala, aquele cara pegou aquela moça de 15 anos, estuprou e matou, tem que matar, tem que esfolar, tem que prender, tem que ser prisão perpétua. Quando você fala isso, você não está nem conseguindo ver aquela pessoa como uma pessoa. Aí eu pergunto, escuta aqui, e se esse monstro fosse seu filho? Ah, não, mas aí, ou seja, a coisa muda completamente de figura. Ali, ou seja, naquele momento ela recebeu um choque, percebendo que aquele monstro é um ser humano.
Por essa razão é que a lei é uma lei de harmonia. Você vai ser envolvido por uma paz mental, espiritual e emocional tão grande pelo fato de não resistir a nada, que sua vida não tem outra opção senão fluir cada vez melhor. Por que que acontece isso? Porque quando eu entro nessa observação da vida, eu começo a perceber que existe uma lei regendo por trás. Então os meus medos acabam, a ansiedade ameniza. Então eu crio um ambiente em volta de mim aberto para a paz. E esse ambiente, você pode ter certeza que ele é altamente explorado pelo seu espírito, buscando todas as oportunidades que são oferecidas para o seu crescimento. Como dizia o apóstolo Paulo em Gálatas, não sou eu que vivo em mim, mas meu espírito que vive em mim hoje. Então a gente deve aprender em quase todos os momentos de nossas vidas, principalmente quando nós estivermos angustiados, desesperados, com situações difíceis pela frente, fechar os olhos e falar: quero receber meu espírito. Eu incorporo meu espírito. O espírito em mim se manifesta. Meu espírito age agora. Quando você fala isso, a sua bioenergia muda na hora. Parece que dá um refrigério na sua alma. Porque a sua alma percebe que existe um comando superior e que esse comando, ele interage diretamente com Deus, harmonizando o seu ser, tirando você da sua consciência ignorante, vingativa, com ódios, e fazendo você perceber que a vida é muito mais ampla do que isso. A nossa fé, ela não está condicionada a coisas e a observação. Eu observei isso porque eu tenho fé. Não, a sua fé, ela é construída por você quando você começa a perceber e a acreditar, crer que realmente existe um comando por trás da sua vida. Então a sua fé, lembrem que Jesus falou que se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você pediria para essa montanha sair daqui e passar para lá e ela passaria. Porque nós temos um mecanismo de interação, de feixes energéticos, que a gente chama conexão. Nós temos conexão com o universo total. São milhões de conexões que interagem em nós. E essas conexões, elas têm um comando. Quando você percebe cada conexão dessa, foi o que aconteceu com Jesus, Jesus tinha a percepção completa de todas as leis que interagem na gente, de todas as conexões. Tanto que Jesus nunca ficou em dúvida: você queres que eu te cure? Então eu vou pedir para o meu pai. Ele não tinha essa dúvida. Você quer andar? Eu vou falar para o meu pai, eu vou fazer uma oração para ver se você anda. Vocês já ouviram isso de Jesus? Ele falava: o que queres? Quero enxergar. Ele colocava a mão, então enxergue. Você sabe o que é essa convicção? Essa convicção é o conhecimento e o equilíbrio perfeito das leis universais. Ele conhecia todos os feixes energéticos, toda a conexão que existe entre o ser e o Criador. E ele, com a sua capacidade, interferia nessas conexões, fazendo com que as coisas acontecessem. Mas ele observava depois, porque consciente
de que tudo é uma consequência de uma causa anterior, ele falava: estás curado, vá e não peques mais. O que ele queria falar? Observe o que está acontecendo com você, para que você não caia no mesmo erro depois. Então você escolhe, porque você é a lei, né? A essência de Deus, apesar de ser a nossa individualidade, quando você afirma e coloca fé, você cria e descria. Olha só, é o maior poder que existe no universo. Então, o Espírito em mim, ele caminha comigo, né? É muito interessante. E quando você percebe isso, você vai entrar numa situação que é a situação plena. Estou num caminho sem fim, processando e evoluindo, ampliando a minha consciência. A lei me mostra como caminhar mais facilmente. Ser perfeito, olha lá que coisa interessante. Ser perfeito é conseguir a habilidade de funcionar na lei, porque tudo já funciona na lei. O nome da perfeição é equilíbrio. A sensação que tenho com o perfeito é o descanso no equilíbrio. A constante sou eu, Espírito eterno. Sou a constante no universo, o que se transforma e nunca deixa de ser si mesmo. Não importa o que acontecer, ainda serei eu, o melhor do que eu sou. Essa, gente, é a lei da perfeição. É a lei que engloba todas as outras leis e que traz, normalmente, aquela serenidade que a gente precisa, aquela paz que a gente precisa. Quando eu interajo e percebo essa lei agindo em minha vida, todas as euforias se acalmam. E eu consigo ver, eu consigo observar o que é realmente importante para o meu crescimento. Um bom dia a todos e sejam felizes.